Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. E Central de Compras Martins. Fácil comprar, fácil economizar. Olá, é hora de ficar bem informado. Começa mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição desta sexta-feira. Suspeitos de estuprar filha de PM em Pontal do Ipiranga são presos pela polícia. Mutirão de vacinação contra a febre amarela em Linhares começa na próxima segunda-feira. O exemplo de superação de Felipe Rigoni, deficiente visual linharense classificado para um mestrado na concorrida London of School Economics. 3 cidades capixabas entre as 10 mais quentes nesse verão. Na coluna Ginástica Cerebral de hoje, a psicopedagoga Maria Olímpia fala sobre o hábito de dirigir e falar ao telefone celular ao mesmo tempo. A nossa entrevista de hoje é com o Procurador da República na região, Dr. Paulo Henrique Traze. Entre outros assuntos, ele fala sobre as ações que envolvem a Samarco no Espírito Santo. E o esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A polícia prendeu nesta sexta-feira os suspeitos de estuprar uma jovem de 22 anos em Pontal do Ipiranga durante o carnaval. Filha de um policial militar, a vítima estava com um amigo quando foi rendida pelos criminosos e violentada sexualmente. Desde o início do registro da ocorrência, foram deflagradas diligências com vistas a identificar a autoria e várias diligências foram realizadas, dentre elas análise de câmeras de vídeo monitoramento do local, entrevista com alguns populares e também denúncia anônima que nós tivemos. E aí possibilitou chegar à autoria de um deles e que então confessou a prática do ato, identificando o outro autor que estava em sua companhia. O Raison confessa a prática do crime, dá detalhes de toda a conduta e nega, no entanto, que ele tenha perpetrado o ato do estupro, muito embora esteja no contexto fático, mas foi o responsável por ficar em posse das vítimas, empregando a arma branca, uma faca, e as mantendo sob ameaça. Mantendo a vítima do sexo masculino sob ameaça, sendo agredindo, enquanto o outro praticava o ato do estupro. Tudo isso após terem subtraído já os pertences da vítima. Segundo o relato do Raison, o Jonathan que perpetrou o ato do estupro, da conjunção carnal. E ele também, o Jonathan, que teria cortado o cabelo da vítima como forma de um emprego de violência para coagi-la a praticar o ato sexual. Onde eles foram encontrados? Ambos em suas residências, o Jonathan no bairro Santa Cruz e o Raison no bairro Araçá. O que vai acontecer a partir de agora com eles? Eles estão presos cautelarmente, foi decretada a prisão temporária, já estavam com mandado de prisão e eles aguardarão a conclusão do inquérito presos e serão indiciados. Provavelmente, uma vez que houve já o reconhecimento inequívoco da vítima, uma das vítimas os reconheceu, e eles serão indiciados por roubo majorado e por estupro também majorado pelo concurso de agentes. Quantos anos de prisão eles podem pegar? Considerando o concurso material dos 2 crimes e as causas de aumento de pena, a pena máxima pode chegar a 27 anos e 5 meses de prisão. Bom, lamentável este caso, né? Há informações de que um desses suspeitos aí já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas. Eles já foram encaminhados para um presídio de Viana, na Grande Vitória. Na próxima semana, todos os moradores de Linhares deverão ser vacinados contra a febre amarela. Segundo a Prefeitura, a partir de segunda-feira, 300 senhas serão distribuídas diariamente até sexta, dia 10. Já no sábado, dia 11 de março, está previsto o dia D de imunização. Linhares recebeu nesta sexta-feira mais doses da vacina contra a febre amarela. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde resolveu realizar um mutirão para que os habitantes, a partir dos 6 meses de vida, recebam a vacina. 25% da população de Linhares já foi imunizada, mas a meta é alcançar 100% com o mutirão que será realizado na próxima semana.
Por isso, 27 mil doses da vacina estarão disponíveis nos 18 postos de saúde do município, sendo que cada unidade de saúde vai imunizar 300 pessoas por dia. O secretário de Saúde explicou durante a coletiva de imprensa a estratégia de imunização. Iremos começar às 8 horas da manhã na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ou seja, todas as 18 unidades de saúde urbanas do município de Linhares irão vacinar durante toda a semana. No sábado nós iremos fazer o dia D, que é um mutirão um pouco maior, com mais concentração, com mais gente trabalhando, para vacinar mais gente ainda. E iremos continuar esse processo de vacinação durante todo o mês de março. Até o último dia 24 de fevereiro, 17 mortes por febre amarela foram confirmadas no Espírito Santo pela Secretaria de Estado da Saúde. Do total de 171 casos de febre amarela, 76 foram confirmados. Em Linhares, não foi registrado nenhum caso até agora. O município trabalha para que toda a população seja vacinada. Agora o município de Linhares e todo o estado do Espírito Santo entrou na zona de bloqueio. Todas as pessoas do estado do Espírito Santo irão ser vacinadas para bloquear esse surto da febre amarela. E quem for se imunizar, é importante levar o cartão de vacina e verificar se a saúde está em dia. Vacina, ela pode dar eventos adversos leves, moderados ou até graves. Agora, o cidadão, quando ele tem alguma alergia, alguma coisa, ele já vem relatando ou tem algum laudo. Aí a gente pede que ele venha com respaldo de um atestado médico. E na questão da gestante também, a gente pede que se ela desejar se vacinar, tem que ter um respaldo médico. O do idoso também, a gente estava... A nova recomendação agora que a gente vai estar orientando melhor e até ofertando essa vacina para ele, que é melhor que ele se vacine do que não. Então, hoje em dia, a estratégia mudou um pouco em relação ao princípio do início da nossa vacinação. Durante a coletiva de imprensa, os secretários de saúde também informou que a vacinação na sede e no interior de Linhares vai continuar após o mutirão. Os nossos agentes comunitários de endemias e agentes comunitários de saúde, porque algumas pessoas do interior talvez possam não ter ido vacinar, porque não ficaram sabendo. Então, os nossos agentes comunitários, as nossas unidades de saúde do interior, eles têm todo o cadastro das famílias que eles atendem. Então, eles vão, família, tomaram a vacina contra a febre amarela? Não. Então, nós vamos te vacinar. A zona rural. Que bom, não é mesmo? Quem se dirigir à unidade de saúde não pode, claro, se esquecer de levar o cartão de vacinação. Gestantes e pessoas acima de 60 anos que queiram tomar a vacina devem também apresentar um laudo médico. Bom, a psicopedagoga Maria Olímpia nos traz hoje um alerta importante para quem tem o hábito de dirigir e falar ao celular ao mesmo tempo. Veja na coluna Ginástica Cerebral. Ainda tem muita gente que acredita que dirigir e usar o celular ao mesmo tempo é considerado perigoso só porque limita seus movimentos. Mão esquerda no volante, mão direita pegando o celular, olhando. Acontece que esse não é o principal motivo. Se fosse, o fone de ouvido ou viva voz reduziria os riscos. E não reduz. O número de acidentes causados por esse motivo só tem aumentado. Porque, mesmo no viva voz e com as duas mãos no volante, o motorista está dividindo sua atenção com alguém que não está vendo a pista na frente e que não vai parar de falar diante de um evento inesperado. Desviar a atenção do controle visual para o auditivo tira o foco da percepção mais importante do ato de dirigir, que é a visão. E para quem acha que pode fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, com o mesmo nível de atenção, a neurociência revela que não. O que de fato está acontecendo é que o motorista está trocando a atenção de uma coisa para outra, do celular para o trânsito, do trânsito para o celular. Às vezes rapidamente, sim, mas alternando, porque o nosso cérebro só consegue processar uma coisa de cada vez. Eu espero que este seja um bom argumento para mudar radicalmente o hábito de falar ao celular enquanto estiver dirigindo. Dirigir envolve habilidade motora, tomada de decisão rápida, mas especialmente quase 95% de concentração visual. Tem uma pesquisa que diz que alguns segundos desviados representam uma distância de 140 metros
percorridos sem a atenção do motorista. Pense nisso. Obrigado, Maria Olímpia, pelas dicas, pelo alerta. E até a próxima semana em mais uma coluna Ginástica Cerebral. Na última quinta-feira, 3 cidades do Espírito Santo ficaram entre as 10 com as temperaturas mais altas do Brasil. Segundo o Instituto Clima Tempo, em segundo lugar no ranking ficou o Presidente Kennedy, no sul do estado, com a média de 37,8 graus. Em quinto ficou Alegre, com 37,3. E em 10º lugar ficou a cidade de Alfredo Chaves, com 36,7 graus. Bom, então vamos saber como fica o tempo na região neste sábado. Confira a previsão do tempo. O sábado deve ser de sol forte e chuva passageira ao longo do dia. As temperaturas em Linhares um pouco mais amenas, mínima de 20, máxima 31 graus. Colatina com mínima de 19, máxima de 35. Em São Mateus, variação entre 21 e 33. Já em Vitória, mínima prevista de 22 e máxima de 34 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai ver o exemplo de superação de Felipe Rigoni, deficiente visual de Linhares, classificado para fazer um mestrado numa concorrida Universidade de Londres, na Inglaterra. Daqui a pouquinho nós já voltamos. Um deficiente visual linharense de 25 anos é exemplo de superação e acaba de ser aceito para um mestrado na concorrida Universidade Inglesa London School of Economics. Para custear os estudos, no entanto, Felipe Rigoni participa de um concurso em que os participantes gravaram um vídeo sobre o interesse pelo curso. O vídeo com mais acessos será o vencedor. O prêmio é de $25 mil. Hi guys, my name is Felipe Lopez. I'm 25 years old and I'm from Brazil. Esse é o vídeo que o Felipe fez. Foram 90 segundos de gravação. Tudo em inglês. E nesse tempo, ele teve que informar qual é o sonho que ele deseja realizar e como vai usar o dinheiro caso ganhe o concurso destinado a deficientes visuais que está participando, chamado de Home Prize. O linharense de 25 anos está concorrendo com pessoas do mundo todo e, caso ganhe em primeiro lugar, ele vai levar nada mais, nada menos que $25 mil. Esse valor será para custear parte do mestrado em administração pública na concorrida London School of Economics, lá em Londres, capital da Inglaterra. E é isso que eu falo que o meu próximo grande sonho é estudar políticas públicas na London School of Economics, porque o meu sonho grande, para usar um jargão empresarial, é ser o primeiro presidente cego do Brasil. E para ganhar o concurso e poder fazer o tão sonhado mestrado, Felipe precisa da ajuda de todos, porque o vídeo vencedor será aquele que tiver mais curtidas. O linharense já conseguiu 4 mil. O Felipe está entre os 197 candidatos do concurso e olha que ele está em primeiro lugar. A votação vai até o dia 15 de março. Felipe, fala pra gente como que as pessoas podem estar curtindo o seu vídeo. É isso aí, pessoal. A votação vai até o dia 15 e para votar é só digitar lá no YouTube Home Prize, que escreve HOLMAN espaço PRIZE, Home Prize. Aí você vai achar todos os vídeos de todos os candidatos. É só achar meu nome lá. Aí tem o nome do vídeo que está escrito First Step to be President of Brazil. E aí você entra no vídeo e clica no joinha, no gostei, aí você já deu o seu voto para me ajudar. É só manter em primeiro lugar até o dia 15 que eu já vou direto para a final. Muito obrigado, espero que vocês possam votar em mim para a gente conseguir mais essa conquista aí. A gente então fica na torcida para que Felipe, que já foi candidato a vereador em Linhares e hoje é life coach, dê sequência à sua bela história de superação. Ele perdeu a visão aos 15 anos de idade, mas não deixou a deficiência atrapalhar seus sonhos. Um exemplo para muita gente seguir. Parabéns ao Felipe, boa sorte para ele. Para ajudá-lo a conseguir o maior número de curtidas, acesse o vídeo do Felipe Rigoni no nosso portal rsim.com.br. E está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado o projeto da senadora capixaba Roseli Freitas, que torna crime contra a ordem econômica o não repasse imediato ao consumidor da diminuição do preço dos combustíveis realizada pelas refinarias. A senadora reclama que a mais recente redução de preços efetuada pela Petrobras em novembro do ano passado nos combustíveis vendidos nas refinarias não foi sentida pelos consumidores que abastecem seus carros nos postos de gasolina. A proposta aguarda a sugestão de emendas por parte dos demais senadores. Em caso de aprovação, esta proposta poderá seguir diretamente para a análise da Câmara dos Deputados. Vamos conferir como fechou a semana o mercado do café.
Arábica tipo 6, R$ 473 a saca. Arábica 7, cotado a R$ 454. Conilon tipo 7 fechou um pouco mais valorizado, R$ 420 a saca. O resumo do nosso esporte você vê agora com Altemar Félix. Sexta-feira já vale como final de semana para o esporte, né? Bom, como tudo, Cláudio, só é normalizado em relação, principalmente ao esporte amador, no pós-carnaval aqui no Brasil, as equipes amadoras aqui de Linhares já marcam amistosos no futebol como preparativo para as competições que vêm por aí. Estamos aguardando o calendário da temporada. Vamos conferir aí? Por enquanto, torneio de futsal, nesses dias 4 e 5, sábado e domingo, no Ginásio de Esportes do BNH. Informações, Ademir Bento, telefone está aí na tela, 996220115. Premiação R$ 500 mais troféu para o primeiro colocado, R$ 300 mais troféu para o segundo, hein? Bom, e continuam abertas as inscrições para o tradicional torneio de futebol 1º de maio, que é aberto para todo mundo que trabalha. É homenagem ao trabalhador. Inclusive vai começar com fases eliminatórias. Informações, horário comercial, na Secretaria Municipal de Esporte. Não deixe para a última hora não, hein? Obrigado, Altemar, e até a próxima semana em mais uma edição do Sinotícias. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, a entrevista de hoje é com o Procurador da República em Linhares, Paulo Henrique Trazzi. Entre outros assuntos, ele fala sobre as ações que envolvem a Samarco na região. É um instante só. A nossa conversa do último bloco de hoje é com o Procurador da República aqui em Linhares, o doutor Paulo Henrique Trazzi, que vem comentar o caso que nós noticiamos na edição anterior do Sinotícias, o caso dos 2 acusados de estelionato, a denúncia que o Ministério Público Federal fez contra essas 2 pessoas, o Reginaldo Gabriel Dias e o Alessandro Adão de Almeida. Dr. Paulo Henrique Trazzi é o Procurador da República aqui na região. Tudo bem, doutor Paulo? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Doutor Paulo, para o MPF, está confirmada aí a participação dessas 2 pessoas nesses crimes, né, de estelionato, inclusive falsificação de documentos também? Sim, houve uma prisão em flagrante dos 2 sujeitos, e com a documentação ficou comprovada a autoria deles nessa fraude. Inclusive já aceito pela Justiça, né? A denúncia já foi recebida pela Justiça Federal. O que chamou a atenção foi a participação, nós noticiamos o caso aqui, a participação de um senhor de 71 anos, né, nesse caso, que é o senhor Reginaldo. Na visão do MPF, foi uma maneira de facilitar a tomada desses empréstimos, desses golpes? Certamente que sim. Pessoas idosas trazem uma credibilidade, não se espera normalmente que venham com atos fraudulentos. E isso pode facilitar a fraude que foi cometida. A tentativa de legitimar, né? Exatamente. Agora, é possível que eles estivessem praticando esses crimes já em outras cidades, doutor Paulo? Sim, já há relatos, inclusive incluídos na denúncia, de uma outra fraude cometida pelo Alessandro. Inclusive ele foi denunciado por continuidade delitiva. Então já vinham praticando, era uma prática comum deles, inclusive tinham material de falsificação na casa de um deles. Maquinário, cédulas prontas para serem impressas. Pois é, esse trabalho foi feito pela Polícia Civil e a denúncia agora feita pelo Ministério Público Federal, já recebida pela Justiça. Agora a gente sabe, doutor Paulo, que a pena por estelionato, né, e falsificação de documento aqui no Brasil, ela não é das mais severas, né? Pela experiência que o senhor tem, se condenados, aí é possível que eles fiquem quanto tempo presos? É difícil dizer. Esse é um estelionato que é majorado por ser feito contra entidades de direito público, que é a Caixa Econômica Federal. Isso eleva a pena em 1/3 da pena inicial. Também foram denunciados de maneira separada, apesar de na mesma denúncia, os crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso. Porque o ato de usar o documento falso não foi só para conseguir o estelionato, a fraude. Eles já usavam de outras formas. Um deles usava inclusive uma CNH, uma carteira de habilitação falsa, porque ele não possui uma verdadeira. Então, são esses crimes que as penas serão somadas. Somados pode agravar um pouco mais a situação deles. Perfeito. Bom, mudando um pouquinho de assunto, a propósito também, doutor Paulo Henrique, o Ministério Público Federal teve papel importante na proposição das 10 medidas contra a corrupção, né? Um outro assunto que eu queria que o senhor comentasse, como é que o senhor avalia a exclusão da maior parte, né, dessas medidas na passagem lá pela Câmara dos Deputados? O Parlamento brasileiro
ele tem uma autonomia para emendar propostas legislativas, adequar, aperfeiçoar propostas que são levadas ao Congresso. Isso é salutar, é importante. O objetivo do Ministério Público Federal ao capitanear essa campanha não era propor uma medida pronta e acabada, mas sim permitir o debate público. Mas isso decepcionou de alguma forma? Porque de 10 parece que só 4 passaram, né? Isso, houve decepção, porque até agora o que a gente tem visto no Congresso Nacional não é um aperfeiçoamento, é descaracterizar completamente o objetivo das medidas e, inclusive, incluir outras medidas que valorizam a impunidade, ao invés de valorizar a punição. Nesse caso específico, é muito importante que o Congresso tenha a percepção que as medidas foram propostas pela população brasileira. Pois é, iniciativa popular, né? São mais de 2 milhões de assinaturas, e isso é considerável. E ali tinham medidas importantes, né, com relação ao controle da corrupção, né? Exatamente. Propostas importantes. As propostas são muito importantes porque elas visam a tornar mais difíceis os atos de corrupção e, ao mesmo tempo, aumentar penas, aumentar a punição para atos de corrupção, facilitar a investigação, ou seja, coibir que atos de corrupção se perpetuem no país. É uma pena, né? Uma oportunidade, né, que a população teve aí. Das 10 medidas, pelo menos na Câmara, só 4 passaram, ainda continua no Senado, né, essa proposta, essa matéria. Muito bem, novamente agora mudando de assunto, doutor Paulo, em relação a uma comissão estadual que deve ser formada por atingidos aí pelos rejeitos de minério da barragem da Samarco, ainda há muito por se fazer e vocês estão com esse trabalho aí pela frente. Como é que tem sido as conversas aí? A questão da tragédia de Mariana é um caso extremamente complexo, que envolve muitos aspectos ambientais, socioeconômicos. E essa criação da comissão é muito interessante porque ela visa dar mais voz aos atingidos, para que na hora dos acordos, na hora da execução de medidas compensatórias, a população atingida seja realmente ouvida, para que seus pleitos sejam aceitos. Pois é, a gente atende a muitas demandas aqui, sobretudo de pescadores que ainda reclamam que não estão recebendo, não receberam o seu cartão de auxílio ali, né, aquele dinheiro que todo mês é depositado nas contas. O MPF tem conhecimento disso? Como é que está essa situação? Não, a gente vem recebendo muitas demandas nesse sentido. Há denúncias de que pessoas que teriam direito não têm recebido o cartão, outras que não teriam direito estão recebendo o cartão. São muitos as pessoas, os possíveis beneficiários desse cartão. A questão é complexa, existe todo um trabalho do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e a Defensorias Públicas da União e a estadual para conseguir adequar isso. Tem facilitado essa conversa entre Ministério Público Federal, estadual e o próprio Ministério do Trabalho? Sim, é uma atuação que ajuda muito. Nós sempre tentamos atuar coordenadamente para reunir forças, reunir estratégias e alcançar esses objetivos de maneira mais efetiva. Doutor Paulo, agora para o MPF, a gente teve recentemente aí a Fundação Renova assumindo o controle de gestão de crise, né, a Samarco ficando um pouco mais por trás, né, contratou essa fundação. Como é que tem sido o diálogo com a Renova? Tem sido melhor ou pior em relação à Samarco diretamente? Bom, tanto com a Samarco quanto com a Renova existe o diálogo. O Ministério Público Federal sempre está aberto a esse diálogo para conseguir construir soluções consensuais que sejam mais céleres, mais efetivas para a população. Nós temos diálogo com a Renova, em alguns pontos nós divergimos, nós entendemos que algumas informações que a Renova deveria prestar deveriam ser mais facilitadas para que haja controle em relação, por exemplo, ao cartão subsistência, aos pescadores, mas estamos trabalhando nisso e acreditamos que com esse esforço nós consigamos sempre desenvolver esse diálogo, melhorar, estreitar, para que as soluções sejam atendidas. Pois é, esse é um processo que muitos especialistas dizem que deve demorar muitos anos ainda. Nós, inclusive, há uma medida de recuperação e de indenização aos municípios, né? Há recursos que a empresa deve liberar para os municípios. Há expectativa, inclusive, como é que o Ministério Público tem visto isso aí? De indenização diretamente aos municípios atingidos pelo desastre. Bom, são inúmeros as pessoas e as instituições, órgãos atingidos. Os municípios com certeza sofreram demais com esse desastre ambiental. Então, todos os atingidos precisam ter algum tipo de ressarcimento. Perfeito.
Só para a gente finalizar, o doutor Paulo também trouxe uma informação importante com relação ao município de Aracruz, né, onde uma escola indígena estava já há muitos anos, né, construída, foi reformada e até hoje não está funcionando, né, e o Ministério Público Federal está encampando aí um pedido para que o Estado realmente coloque ela para funcionar, né? Exatamente. Nós ingressamos uma ação civil pública na Justiça Federal, exigindo que essa escola indígena comece a funcionar. É importante ressaltar que, nesse caso, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas também entraram com essa ação, assinaram junto conosco, porque todos entenderam que é muito importante o funcionamento dessa escola. É uma escola específica para o povo indígena ali, né? Porque tem uma cultura própria, obviamente. Exatamente. A comunidade indígena merece ter acesso a uma educação especial, que abranja os temas do currículo comum, mas que também traga a sua cultura, a sua tradição, que é tão importante. Isso é assegurado não só pelas normas brasileiras, pela Constituição, mas também por tratados internacionais. O que numa escola convencional seria impossível, né? Exatamente. Existe a língua indígena, que ainda é falada em Aracruz. Existem datas especiais, existe a questão da religião especial. As crianças indígenas, ao frequentar a escola comum, sofrem muitas vezes bullying e existe muita evasão escolar por conta dessa questão da divergência cultural. Dá para falar em prazo, doutor Paulo, para que essa escola realmente, efetivamente comece a funcionar? É difícil falar num prazo específico. Nós estamos com a ação judicial, semana que vem tem uma audiência de conciliação e nós esperamos o quanto antes colocar essa escola para funcionar, porque o direito à educação é um direito fundamental e não pode ser negociado. Bom, eu quero agradecer muito aqui a presença do Dr. Paulo Henrique Trazzi, né, o procurador da República em Linhares. Doutor Paulo, o prédio do Ministério Público fica onde aqui no município de Linhares, aqui na cidade? Fica no bairro Conceição, ao lado da agência da Caixa Econômica Federal. Bom, informações da comunidade sobre o Ministério Público ou qualquer denúncia pode ser feita de que forma? Pessoalmente lá? Como é que se faz? É possível ir lá no horário de atendimento, de meio-dia às 19h. Além disso, tem no site nosso, mpf.mp.br/es, é possível encontrar telefones, contatos, o endereço específico, além de possibilidade de uma denúncia, de uma representação online. Perfeito. Aí, eu quero agradecer muito aqui ao Dr. Paulo Henrique Trazzi, procurador da República, aqui em Linhares, Ministério Público Federal, falando das ações do Ministério Público, são várias ações aqui na região norte do estado. Dr. Paulo, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço o espaço, uma boa noite. Bom, obrigado você também pela sua companhia. Esta edição do Sinotícias, você sabe, você acompanha pelo canal 20 da RCA em Vitória. Obrigado pela sua audiência. Está aí os nossos canais para você deixar o seu feedback. Deixa sua mensagem no nosso canal direto no facebook.com/TVC Linhares. Acesse também aos nossos vídeos no nosso canal direto no YouTube e fale conosco neste telefone que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro. Sinotícias, Linhares se vê aqui.